People! Acabei de ver que vocês estão tortos, Brasil. Peraí. Tá meio torta ainda a pessoa aqui, ó. Perfeccionista. Melhorou! Boa noite, não tem ninguém mais torto aqui. Sejam muito bem-vindas à nossa quarta aula de aquecimento. Volta aqui, título, que eu vou te fixar. E aí, galerinha? Quarta aula. Vamos falar sobre a ordem de nascimento das crianças. Muito bem-vinda, hashtag sou imparável. Ju, Contígio, sejam bem-vindas. Paula, Bruna. Bruna tá sempre aí. Pri, bem-vinda. Nossa quarta aula da semana de aquecimento, galera. Quem acredita que já estamos na quarta aula? Passou voando, não tô acreditando. Sejam muito bem-vindas. Enquanto vocês estão chegando, bora ouvir a nossa música. Se a criança que você foi um dia Boa noite! viesse te visitar, será que ela se reconheceria? E aí, será? Música! Hashtag sou imparável. Vambora, galera! A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Não se encontrou em mim. Flávia, bem-vinda. Conhecer. Ah, você nem é mãe, não me perde. Você é muito linda. Que demais. Com mentira por aí que a gente se perdeu. A gente não quer se perder da nossa criança. Desaprendeu a sorrir. Desaprendeu a sorrir. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Ser o que você quiser. Boa noite! Boa noite, hashtag sou imparável. Suas lindas, todas imparáveis. Pontuais. 8 e 4 já estão aqui, sejam bem-vindas. A criança que eu fui um dia. Milena, hashtag sou imparável. Bem-vinda. Para de sonhar. Leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Exatamente como me Disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela nunca insiste em fazer desiste. sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me Mas eu disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir. Desaprendeu a sorrir. Te ensinou a desistir. Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir. Desaprendeu a sorrir. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Gente, vocês são muito lindas, acompanhando meu processo de marca pessoal. Aí vocês ficam agora elogiando as minhas roupas, mas eu estou aprendendo. Eu fico bem com roupas escuras, eu não sabia disso. E a minha maquiagem tem que ser marrom e não vermelha. Eu não usava esse blush há séculos. É demais, né? Saber o que combina com a gente. Boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa quarta aula do aquecimento para o nosso curso de disciplina positiva, que começa semana que vem, no dia 7 de setembro. Eu já falei, todo dia eu falo que vocês se comprometeram, em especial as minhas leitoras, que não iam me deixar sozinha no 7 de setembro, hein? Essa música é do Reverb, da banda que chama Reverb Poesia, e se chama A Criança que Eu Fui Um Dia. Reverb Poesia, eles são maravilhosos.
Eles juntam poesia com música, música com poesia e dá essa coisa maravilhosa. Todas as músicas são incríveis, eu tô bem viciada numa outra também, é que não tem muito a ver com o nosso tema aqui, que fala do mar, coisa mais linda, a música do mar, ela é mais calminha. Mas a gente precisa começar com uma música animada, né, Brasil? Porque são 8 da noite, eu quero todo mundo acordado aí do outro lado, quero todo mundo animado pra prestar atenção. Já dei uma dica aqui pra vocês que é muito legal se você conseguir sentar pra assistir essa aula num lugar confortável, num lugar adequado, onde você pegue, sei lá, seu chazinho, sua água, seu vinho. Amanhã é sexta-feira, é dia de happy hour, né? Não ia te chamar pra assistir uma aula sexta-feira sem um vinho. Inclusive eu e minha mãe, que está aqui me acompanhando, nós iremos trazer o nosso vinho. E ao invés desse copo de água, amanhã eu terei uma taça de vinho. Espero que você também pegue a sua para me fazer companhia. Não me larga aqui sozinha na sexta-feira, hein? Que eu estarei aqui te esperando. Quem tá vindo nessa quarta aula pela primeira vez, levanta a mãozinha aqui. Seja muito bem-vinda de volta. Se você já está completamente na nossa hashtag imparável e já é a sua quarta aula ou terceira aula, muito bem-vinda de volta. E se é a sua primeira aula, seja bem-vinda na nossa primeira aula também. Eu organizei os temas de forma que, claro, se você assistir tudo, você vai se beneficiar muito mais, mas também, se você só pegar essa aula de hoje, ela vai continuar fazendo sentido pra você, tá? Os assuntos dos outros dias, eles não vão impedir você de aprender aqui hoje, tá bom? Então, vambora, porque hoje nós vamos começar a olhar para o nosso filho com um olhar diferenciado, entendendo um pouco do que ele mostra pra gente a partir da ordem em que ele nasceu. Você já tá na quarta aula, Roberta? Arrasou! Quem tá na primeira tá tudo bem também, você também é bem-vinda. Deixa eu mostrar aqui pra você, eu esqueci de ver se eu deixei essa foto aqui bem no início, eu devia ter dado um print. Vamos ver se eu consigo achar facinho a foto. Nossa, eu salvei um monte de coisa hoje no meu rolo de câmera, oh meu Deus. É pra te mostrar nosso mapinha aqui, exatamente onde nós estamos, pra você não esquecer, né? Eu vou só fechar um instantinho aqui o comentário só pra vocês poderem ver esse nosso mapa da jornada que a gente está fazendo. Nós estamos aqui nessa primeira fase onde a gente está o quê? Se aquecendo, se alongando, aprendendo algumas coisas bem importantes para a semana que vem a gente ir com tudo para o estudo da disciplina positiva, para você entender os pilares. E como eu te falei ontem, eu quero tirar você desse patamar de conhecimento onde você está hoje, de você, eu já ouvi falar de disciplina positiva, acho que pode ser legal pra mim, eu vejo muitos posts no Instagram, leio algumas coisas na internet que eu me identifico, mas nunca estudou sobre disciplina positiva. Eu quero te tirar desse lugar, eu quero te levar a um patamar de quem entende o que é disciplina positiva, de quem sabe o que está fazendo e principalmente expandir o seu olhar para você conseguir notar eventualmente onde você está errando, o motivo pelo qual até agora não está dando tão certo, ou está muito desgastante, ou está cansativo para você. Então, a gente vai fazer essa imersão na disciplina positiva na semana que vem. É um curso totalmente gratuito que eu estou fazendo de uma forma inédita. Eu não tinha nenhum curso assim tão completo sobre disciplina positiva como esse que eu vou dar para vocês semana que vem. Então, é uma oportunidade única. Esse curso poderia tranquilamente custar entre 500 e R$1.000, que é o que eu vejo que as outras pessoas vendem cursos de disciplina positiva por esse valor, e você vai estar recebendo de graça. Então, eu já falei que eu tô aqui comprometida para dar o meu melhor para você. Não vai ter... eu não vou me segurar no conteúdo que eu vou te dar. Eu vou te dar tudo. Inclusive, né, às vezes quem atrapalha a gente é o Instagram, com esse horário de 1 hora que me corta. Eu queria falar muito mais, mas no curso de disciplina positiva você vai entender absolutamente tudo. Desde a base dos seus princípios, você vai realmente ter uma jornada completa de disciplina positiva para entender toda a teoria. E a nossa terceira fase, assim que terminar a segunda fase, o curso de disciplina positiva, eu vou abrir uma oportunidade para vocês entrarem no meu treinamento prático de disciplina positiva, que são 30 dias, onde eu ensino 12 ferramentas. Aí a gente sai daquele modo teoria e entra na prática. Então, são aulinhas curtas para você entender a ferramenta, eu te dou vários exemplos e você pratica em casa. É para você levar todo esse conhecimento da primeira fase e da segunda fase para a sua casa, para a sua vida e de fato mudar tudo. Então é isso que a gente está percorrendo, tá?
Então, lembrando, a gente está na 4ª aula da nossa primeira fase de aquecimento, tá? Então, deixa eu tirar aqui agora que você já entendeu onde você tá, já sei onde eu estou no mapa, Aline, eu sei para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar. Vamos voltar com os comentários que eu gosto de ficar vendo vocês aqui que vocês estão falando. Pronto. Voltar nos comentários. Então, agora que você entendeu aonde você tá, a gente já está na 4ª aula. Amanhã é a nossa última aula de aquecimento, que nós vamos falar sobre paciência, hein? Quem tá precisando dar uma aproximada aí do seu Buda interior, vem amanhã. Amanhã é vinho e paciência, vai ser uma delícia a nossa aula de amanhã. Então, não perca! Eu quero te contar sobre o que é essa tal dessa ordem de nascimento, porque ela mudou a minha vida como mãe. Mas, principalmente, ela mudou a forma como eu educo a Amanda, que é a minha segunda filha. Pra quem não sabe, o Gabriel tem 5 anos e a Amanda vai fazer 4. Então, a gente... Vocês são muito engraçados. Eu tô aqui falando, mas não tô conseguindo deixar de prestar atenção. Você tá todo mundo, eu tô precisando de paciência. Eu tô precisando me aproximar aí do Buda interior. Amanhã vamos nos aproximar, deixar ele bem pertinho da gente pra falar sobre paciência. Então, se você acredita que você é uma pessoa impaciente, que não sabe como você pode melhorar, amanhã a aula é pra você. E aí hoje, o que a gente vai falar hoje, que é muito importante? Eu vejo que muitas mães têm muita dificuldade de compreender o seu filho. E tudo que eu falo aqui, que eu tô falando desde a aula 1 do aquecimento, a gente precisa observar os nossos filhos, a gente precisa ter esse olhar atento, a gente precisa começar a entender o que tem por trás do comportamento, o que ele tá querendo comunicar, né? A gente precisa ter empatia, se colocar no lugar dele, para que a gente possa dar o primeiro passo numa educação mais assertiva, numa educação que dê limite, mas que também ensine habilidades. Então, pra gente fazer isso, a gente precisa compreender o nosso filho. Porque se a gente tratar todas as crianças como iguais, a gente não vai conseguir educar de forma assertiva. Porque as crianças não são iguais. Então, significa dizer que nós não podemos ser uma coisa só para todo mundo. Em especial, se você tem mais de um filho, você não pode educar os dois da mesma forma. Igualzinho, não dá. Um vai requerer de você uma coisa, o outro vai requerer outra, se você tiver um terceiro vai requerer outra, né? Então, cada um vai exigir de você habilidades diferentes. E eu consigo ver isso claramente. E aí, quando eu entendi sobre ordem de nascimento, eu li, falei, uau, eu não tô acreditando que eu fazia isso com a Amanda. A Amanda, ela tem umas características que hoje eu noto que são opostas às minhas características com base na nossa ordem de nascimento. Por quê? Eu sou a filha mais velha e a Amanda é a segunda filha na ordem. Então nós temos características completamente diferentes. E isso me fez entender também por que o meu relacionamento com o Gabriel é tão fácil. Sempre foi fácil. Normalmente os primeiros filhos, eles são assim, né? Tranquilos, eles ouvem, você não precisa falar muitas vezes, eles fazem, em geral. E aí, quando eu entendi e eu li sobre ordem de nascimento, eu voltei na minha história. Não tem como você não voltar, né? Minha avó tá aqui comigo nessa quarentena há algum tempo. Ela e minha mãe estão aqui com a gente. E aí, a minha avó foi a avó que me criou, né? Assim, desde os 4 anos até quase meus 12 anos, eu morei com ela. Então, ela sabe tudo de mim. Aí, ela sempre me contava uma história que agora eu entendo, com base na ordem de nascimento, que ela falava assim, Aline, você era tão responsável, tudo que a gente falava você fazia, você era super preocupada com seu irmão. Eu tenho a minha mãe, quando a minha mãe e meu pai casaram, né, pra vocês entenderem a minha ordem de nascimento, que ela é mista. Eles se casaram, tiveram eu e meu irmão. Eu e o meu irmão 2 anos e meio depois. Então, eu nasci, depois nasceu um menino 2 anos e meio depois, tá? Aí meus pais se separaram e eu fui morar com essa minha avó. E aí a minha avó sempre falava pra mim, você era super responsável com o seu irmão, você queria sempre cuidar dele, mesmo quando eu falava, não precisa. Eu tava lá, eu atrás, porque o Guilherme, sempre atrás dele. Ela falava que, a minha mãe também costuma falar que eu sempre falei tudo muito certinho, meu vocabulário era impressionante, né, super madura, fazia as coisas assim, muito bem feitas logo de primeira. Minha mãe também conta uma história, ela falou, nossa, eu nem sei como que você desfraudou. Um dia eu cheguei em casa com seu pinico, quantos anos eu tinha? 2 anos? 2 anos.
Eu tinha 2 anos, aí ela falou que chegou em casa com meu pinico, falou, ó, seu pinico é rosa, tá aqui no banheiro, se você sentir vontade de fazer xixi à noite, você vai lá e faz xixi. Aí ela falou que desde aquele dia, todo dia ela acordava e tinha um xixi no pinico. Eu não chamava ninguém no quarto, eu simplesmente saía sozinha na minha cama, ia até o banheiro, que era fora do quarto, e fazia meu xixi. Então assim, sei lá, eu tinha isso, é uma característica dos filhos mais velhos. E aí, essa característica da ordem de nascimento, ela faz 4 distinções, só pra eu deixar claro que eu tô vendo que vocês estão perguntando. Ela traz as características do filho único, do filho mais velho, do segundo filho e do terceiro filho. A partir do 4º filho, volta às características do primeiro. 5º filho, características do segundo. 6º filho, características do terceiro. Vai voltando, tá? Então são 4, vamos dizer, 4 categorias. E assim eu sempre fui, muito madura pra minha idade, fazia as coisas muito certinho. Eu não dava muita preocupação. Eu me lembro que as mães dos meus amiguinhos, quando eu era criança, diziam, nossa, pode mandar sempre a Aline aqui pra brincar, ela é tão boazinha, tão fácil. Aí eu recebi um monte de elogio da professora, um monte de elogio dos pais dos amiguinhos que eu ia pra casa, lá na cidade que eu morava, uma cidade menor do Rio de Janeiro, eu morava em Teresópolis. Aí eu ia pra casa um monte de amiguinhos, sempre assim, muito bem recebida. E aí veio meu irmão, bem diferente. E aí hoje eu consigo ver a mesma coisa. O Gabi, ele tem todas essas características que eu tenho. E por isso sempre a gente sempre se deu muito bem. Eu como filho mais velha, ele como filho mais velho. E aí veio a Amanda, que é a nossa pequena tsunami na nossa vida, que veio me acordar. Falar, e aí, vamos lidar com essas questões internas aí, vamos começar a melhorar essa palhaçadinha aí, vambora, né? Aí eu peguei todas as minhas sombras e dei de cara com elas. Eu vou responder mais uma pergunta pra vocês não ficarem com dúvidas. E gêmeos? Normalmente a gente, como eles nascem, eles são gestados juntos, apesar deles serem gestados juntos, um se posiciona como o primeiro a sair. Então, se foi parto normal de gêmeos, o que saiu primeiro. Se não, o que estava posicionado para sair primeiro, o que estava embaixo, né? Mais perto de sair mesmo, de nascer primeiro, se foi cesárea. Então, normalmente, o que sai primeiro, ele conserva as características do mais velho. Tá travando, gente? Ou só uma pessoa que falou que tá travando até agora? Vocês podem deixar um joinha? É sempre bom saber se a conexão tá boa. Deixa um joinha se estiver tudo bem. Então, normalmente, o que sai primeiro é o que conserva as características do mais velho. O que tava prontinho pra sair primeiro, tá? Não tá bom? Muitas pessoas estão falando que tá bom, ó, muitas com joinha. Então acho que tá bom, né? Tem bastante gente falando que tá... Alguns estão dizendo que tá travando, outros estão dizendo que tá bom. Aí vai um pouquinho também na internet de cada um. Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu fico muito empolgada e falo muito rápido. Então a gente tem que ver aquele que tava ali prontinho pra sair primeiro, tá? Aí dos gêmeos. Aí é esse que normalmente conserva as características do filho mais velho. E o que estava posicionado mais para cima iria sair depois num parto normal. Esse é o que conserva as características do segundo filho. Então, eu sempre tive essas características. E aí chegou o Gabriel, né, na minha vida. E ele tem essas características muito parecidas. Ele é muito maduro, né? Ele presta muita atenção no que a gente fala. Ele se preocupa muito se a gente tá aprovando o comportamento dele, se tá tudo bem com esse comportamento, né? Ele olha muito pra gente, assim, buscando essa aprovação. Deixa eu ver o tempo que tá passando aqui. Todo mundo deixando joinha. Obrigada, pessoal. Todo mundo deixando joinha dizendo que tá tudo bem. Então, quando chegou a Amanda na nossa vida, ela tem as suas características únicas, né? Então, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção. Ela até hoje come muito com a mão, fazendo muita bagunça. Ela tem dificuldade de prestar atenção no que a gente tá falando e ela não se importa tanto, assim. Se eu falo com ela que isso que ela tá fazendo não é certo, que ela tem que fazer de outro jeito, ela tá, sabe? Ela tá assim. E aí eu fico, você tem que ouvir, você tem que prestar atenção, né? Ficava muito forçando ela. Minha filha, não é possível que você vai comer com a mão ainda. Você tem que aprender a comer com talher, você tem 3 anos, né? Vamos pegar essa colher, vamos comer. E aí, inconscientemente, eu ficava na minha cabeça pensando, o Gabriel, com 1 ano e meio, já não derramava 1 grão de arroz pra fora da cadeira.
Com 1 ano e meio, ele comia sem cair nenhuma comida pra fora. Então, eu pensava, a Amanda tem 3 anos e faz essa bagunça. Sério, a Amanda comendo até hoje, a cadeira, em volta da cadeira é o caos, tipo uma zona de guerra, né? Então, eu ficava, come com a colher, forçando muito ela, sem querer, óbvio que era inconsciente, a evoluir, a alcançar outro patamar, prestar atenção, olha esse limite, olha essa regra, porque você não ouve, né? Fazendo muito isso com ela. E isso me desgastava muito. E, de novo, inconscientemente, eu tinha essa relação mais densa com a Amanda. Porque ela traz características diferentes das que eu tenho. Porque eu sou toda responsável, toda certinha. Eu morria de medo de tomar esporro quando eu era pequena, de fazer alguma coisa errada e alguém, tipo, me punir, brigar comigo. Eu era toda, ai meu Deus, vão brigar comigo, entendeu? E a Amanda não tá nem aí, eu brigo com ela, dá risada. Eu falo com ela sério, ela faz, tá bom, vai. Se eu falar mais sério com o Gabriel, ele chora. Se dependendo do tom de voz que eu tô usando com o Gabriel, ele chora, ele fica profundamente magoado. Então, olha que curioso. Quando eu vou trabalhar o limite com o Gabriel, eu posso usar um tom de voz mais ameno, eu posso falar com bastante carinho, que ele vai entender. Se eu usar esse tom de voz mais ameno com a Amanda, ela vai virar as costas e vai me abandonar falando sozinha. Ela simplesmente vai embora. Eu vou ficar lá falando sozinha. Literalmente. E aí, o que acontece? Eu preciso ser mais firme com a Amanda, né? Não autoritária. Mas eu preciso usar outro tom de voz para que ela entenda que ali é sério, que ela precisa me ouvir. E aí, gente, quando eu entendi isso, vocês não estão acreditando como minha vida mudou. Quando eu vi essas características. Por quê? De tanto forçar a Amanda, ela começou a ter um comportamento muito agressivo. E ela não é assim. Ela é uma menina doce, ela é uma menina carinhosa, amorosa. Ela é alegre, ela é leve, sabe? Ela chegou pra trazer leveza pra nossa família. Ela é uma menininha assim, ela parece uma borboletinha no jardim voando, sabe? Ela parece uma borboletinha, ela é feliz. E a gente forçando ela a ser séria, volta aqui, preste atenção, olha essa regra, né? Inconscientemente, não tem como. Eu e o Du não comparar com o Gabriel, não tinha como não fazer essa comparação, mesmo sabendo que são seres humanos diferentes. Daí, quando eu entendi sobre a ordem de nascimento, tudo se ampliou na minha vida e passou a fazer muito mais sentido, né? Passou a fazer muito mais sentido. E aí eu comecei a perceber, e eu conversei com meu marido, inclusive, nossa, acho que a gente tá fazendo com a Amanda algo errado. A gente está exigindo dela que alcance marcos parecidos com o do Gabriel, nas mesmas idades, e ela é completamente diferente dele. Ela não é igual. E a gente precisa respeitar a Amanda do jeito que ela é e lidar com ela desse jeito que ela é, aceitando e vendo as qualidades que ela tem, olhando para ela com um olhar puro, assim, sem compará-la com o Gabriel. E quando a gente começou a fazer isso com ela, tudo mudou na nossa casa, tudo mudou. E a Amanda, ela começou a ter um comportamento de ficar se esfregando nas coisas, assim, pra dormir na almofada, e tava nítido que era ela estressada, sabe? Ela sob pressão pra ser o que ela não pode ser. E aí, quando a gente mudou, foi incrível. Quando a gente mudou com ela, quando a gente entendeu isso, quando a gente aplicou isso, esse conhecimento no nosso dia a dia, na forma de falar, na forma de acolher, quando a gente praticou isso com ela, ela mudou completamente. Ela ficou muito mais calma, ela parou de gritar, porque ela gritava muito, por tudo ela gritava. A gente começou de fato a olhar para ela de outro jeito. Então esse tema foi tão forte para mim, da forma que, porque eu olhei para toda a questão da disciplina positiva, para a antroposofia que eu estudo, juntei com isso e passou a fazer muito sentido, né? Então, é muito importante que a gente olhe para as características dos nossos filhos. Eu tô vendo que estão rolando várias perguntas, deixa eu ir respondendo aos pouquinhos para vocês poderem acompanhar a aula e não ficarem perdidos. Os tipos constitucionais é diferente de ordem de nascimento. As características da ordem de nascimento diz respeito à forma como o ser humano se relaciona socialmente, tá? Então, quando eu
fiz uma descrição aqui das minhas características, Aline, enquanto filha mais velha, essas são características enquanto eu me relaciono com outras pessoas. Eu me relaciono com meu irmão, com os meus pais, com as minhas amigas, como uma filha mais velha. Tem a ver com relacionamento, tá? O tipo constitucional não tem interferência externa. O tipo constitucional é uma característica intrínseca do ser humano que ele traz para essa vida como uma forma de cumprir sua missão aqui. Cada tipo constitucional que a antroposofia menciona, cabeça grande, cabeça pequena, criança rica em fantasia, pobre em fantasia, criança terrena, enfim, todos os tipos constitucionais e criança cósmica, eles são relacionados a uma essência que essa criança traz para a vida e que ela não sofre influência externa, tá? Ela simplesmente expressa isso no mundo. Então, essa característica do tipo constitucional tem a ver com outras questões, tem a ver com questões físicas do corpo. Daí a gente vai entrar muito na antroposofia, que nem vale a pena explicar aqui agora, que não é nosso tema, mas tem a ver com o corpo físico, com o seu corpo etérico e com o seu corpo astral, que são os corpos que constituem a nossa essência, segundo a antroposofia, e aí sim você vai conseguir entender os tipos constitucionais. Esses tipos constitucionais, eles derivam para o temperamento. Então, por exemplo, se uma criança cabeça pequena, ela vai ser ou colérica ou melancólica quando ela crescer. Aí você vai ver isso no segundo e no terceiro setênio, tá? Então, isso tem outra coisa, são outros estudos e é mais uma forma de você entender o seu filho e se entender, né? Porque quando você tá aqui nessa aula para entender sobre a ordem de nascimento, buscando entender sobre os seus filhos, na verdade você também entende a si mesma. Quando você se olha e consegue enxergar a sua ordem de nascimento, quais são as características que você conserva assim, quando você se relaciona com outras pessoas. E uma coisa muito interessante que eu achei quando eu estudei a ordem de nascimento é que normalmente eu, que sou filha mais velha, eu vou me dar muito bem com outras pessoas que nasceram nessa mesma ordem, ou filhos únicos ou filhos mais velhos. Eu me dou muito bem com pessoas que têm essas características, porque nós vamos ter características similares. E teve uma pergunta aqui importante sobre aborto. Nesse caso da ordem de nascimento, o que importa é a convivência familiar. Então, assim, se eu tive, por exemplo, minha mãe teve 1, 2, 3 abortos antes de mim, eu era para ser a quarta, a quinta, a segunda, não importa, eu nasci como primeira e eu vivi como primeira filha. E a mesma coisa acontece, por exemplo, a minha mãe teve 3 filhos. A terceira filha dela nasceu quando eu tinha 13 anos e meu irmão tinha 11 anos. Então ela foi tão temporã, mas tão temporã, que hoje ela conserva características de filha única, porque ela viveu de fato como se fosse filha única. Os irmãos já eram muito mais velhos. Então, apesar dela ser a terceira na ordem, na vida dela, na infância dela, quando ela cresceu, toda a existência dela foi como uma filha única, tá? Então hoje de fato eu consigo olhar e enxergar nela essas características de filha única. Adoção também, porque o que importa é essa convivência social. Percebe que essas características são diretamente influenciadas pela sua vivência, pelo seu dia a dia, tá? Então, se você adotou uma criança, ela veio para sua casa e ela só tem ela, não teve filhos, não adotou mais ninguém, é só essa criança, ela vai conservar características de filho único, porque ela foi cuidada e educada e teve esse ambiente de filho único, entendeu? Então, o que importa é o meio ambiente é que nesse caso vai interferir para gerar essas características. E também existem algumas nuances aí interessantes que eu não conseguiria aprofundar aqui, porque são bastante nuances, mas então eu vou só trazer o meu exemplo para vocês entenderem. Eu sou uma menina, eu nasci uma menina, e logo depois de mim veio um menino. Isso também faz diferença. Eu poderia ter características um pouquinho diferentes se logo depois de mim viesse outra menina. Ou se fosse o contrário, como eu tive um menino primeiro e uma menina em segundo. Então, por exemplo,
Eu que sou eu nasci menininha e veio um menino. O menino, fez nascer em mim um instinto materno muito forte, né? Um menininho, eu vou cuidar. Isso fica muito exacerbado quando vem um menino depois. O que poderia ser diferente se fosse uma menina. Então, quando vem dois meninos, um depois do outro, as características podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, vamos comparar o Gabriel. O Gabriel, depois veio a Amanda. Ele tem um instinto muito de proteção com a Amanda. De tipo, eu sou o seu guardião, eu sou o seu irmão mais velho e protetor. O que talvez fique mais apaziguado, menos intenso, se depois do Gabriel viesse outro menino. Porque ele ia se sentir menos o protetor do irmãozinho e mais um parceiro. E mais um, vem cá, amigão, bate aqui, bora lá com os nossos amigos. Tipo, eles iam virar mais parceiros de vida do que essa coisa de proteção. Então, o sexo também interfere um pouco nessas características. É muito legal, né? O filho único... Peraí. O filho único, ele pode conservar características de o filho único, que eu vou falar agora, ou também ele pode vir a ter características de filho mais velho, tá? Dependendo de como ele foi criado, dependendo da educação. O que acontece estão perguntando de gêmeos. Gêmeos eu já expliquei. É o bebezinho que sai primeiro, você olha pra ele como o mais velho, tá? Vê se ele provavelmente vai conservar as características do que nasceu, do filho mais velho, e o bebezinho que tava mais pra cima, que sairia depois no parto normal, esse tem a característica do segundo filho. Então, o filho único, ele tem características diferentes, né? Porque ele tem uma vida diferente. É muito diferente para essa relação dele com o mundo se durante toda a infância ele compartilhou brinquedos, vivenciou conflitos, brigas, disputas, né? Essas brigas, essas disputas que nós falamos na aula de terça-feira, né? Na aula de aquecimento de terça-feira, ela faz com que se intensifique na criança a necessidade do aprimoramento intenso de muitas habilidades de vida. O que não se faz tão necessário na vida de uma criança que não possui irmãos. Então ela cresce com muito menos conflitos, com uma influência muito mais forte dos adultos, dos pais. Então são crianças que são mais sérias. Vocês viram que eu não me entendi até agora com esse cabelo arrepiado, né? Quis inovar com o meu penteado, agora fica esse tufo aqui, ó, que eu não consigo me concentrar. Vou parar de passar a mão aqui nesse cabelo. Concentra. Então, o filho mais velho, ele não tem todas essas experiências que quem tem irmão vai ter naturalmente. Um monte de briga, um monte de disputa, um monte de confusão. Tem que aprender a dividir brinquedo, tem que aprender a respeitar, tem que aprender a cuidar, tem que aprender um monte de coisa na marra, né? Então, a criança que cresce sem outras crianças assim para brincar, no caso os irmãos, ela cresce mais solitária. E de fato, a característica do filho único é uma característica mais melancólica. E nos estudos descreve essa criança muito como aquela criança da soleira da porta. Eu nem sei como eu poderia dar uma característica melhor, porque é isso mesmo. É a criança que nem vai para a vida e nem volta pro ninho, ela fica ali na soleira da porta, né? Olhando. E aí, pra descrever isso, eu tava falando sobre... As minhas alunas perguntaram semana passada, numa aula que a gente tava, sobre filho único. E, na verdade, ela trouxe uma questão, eu perguntei qual era a ordem de nascimento, ela falou que só tinha ele, e ela me descreveu o filho único. A descrição dela é exatamente o que exemplifica bem o que é o filho único. Ela disse que o filho, ele gosta muito de brincar sozinho, ele brinca super bem. E ele gosta dos amiguinhos. Então ela falou, se eu levo ele numa festa, ele olha, ele observa, ele gosta bem de ficar ali olhando as crianças brincando e eventualmente ele vai lá e brinca. Mas assim, Aline, dá 15 minutos, o meu filho vai, tipo, se retirando, vai dando um moonwalk, assim, vai voltando, sabe? Aí ele discretamente vai para um cantinho e fica brincando sozinho. Então assim, meu filho, ele não brinca mais que 15 minutos com outras crianças. Ele não gosta, ele fica cansado. Dá pra ver nitidamente que ele quer um espaço. Tipo, sai pra lá, preciso do meu espaço.
Então não é que ele não se relacione com outras crianças, que ele tem alguma questão, alguma dificuldade de relacionamento, não é isso. Apenas 15 minutos é o suficiente. Ele não quer ficar ali junto e misturado, embolado com todo mundo. Ele volta, se retira e brinca mais na dele. Então essa descrição é muito interessante, porque tem tudo a ver com essa criança. E aí algumas pessoas pensam que é meio melancólico assim, né, essa descrição do filho mais velho, mas eu gosto sempre de ressaltar uma coisa que é importante ser dita, porque o mundo precisa de todas as pessoas. O mundo precisa de todos os comportamentos sociais diferentes. O nosso planeta é composto por uma diversidade de gente, de pessoas, de habilidades, de essências, de missões, de destinos, porque nós todos estamos trabalhando na mesma questão, que é uma evolução de uma consciência universal. Nós todos estamos juntos. Se você é médica, se você é professora, se você é bailarina, se você é artista e eu sou educadora, cada uma de nós, dentro do nosso nicho, dentro da nossa expertise, dentro das nossas habilidades, estamos caminhando para o mesmo objetivo, para o planetário universal. Nós todos estamos juntos e o mundo precisa de todas essas crianças. Então, tenha uma coisa em mente, nada acontece por acaso. E quando antes de ter filho, eu pensava, nossa, quem é que tem um filho só? Eu pensava isso. Eu tenho irmãos, né? Eu tenho muitos irmãos. Meus pais se divorciaram e ambos procriaram mais. Então eu tenho 4 irmãos. Minha vida é super animada, super agitada. Eu sempre quis uma casa alegre, feliz, cheia de criança. E falava, gente, como que alguém vai ter um filho só? Depois que eu tive o Gabriel, eu passei, né? Botei lá minhas barbinhas de molho. Falei, entendo porque as pessoas têm um filho só. Totalmente entendo hoje como que as pessoas têm um filho só. Dá muito trabalho ter filho, né? Então, dá pra entender. Às vezes, aquela criança, ela precisa ser filha única. Ela precisa conservar aquelas características para ela poder agir no mundo. E os filhos únicos, como eles são muito sérios e tem essa questão meio da solitude como algo que eles gostam, eles acabam sendo muito estudiosos, são crianças muito inteligentes, muito dedicadas, muito esforçadas, que vão ter um lugar de destaque, assim, sabe? Que vão trabalhar, que vão passar em concurso, que vão ter uma profissão muito bacana, que vão ser boas no que elas fazem, porque elas são muito dedicadas. Então, às vezes, se você for olhar para grandes pensadores do passado, eles não tinham irmãos. Eles eram filhos únicos, então eles estavam ali estudiosos e eles deixaram grandes legados para o planeta, para a consciência universal. Então todo mundo precisa ter a característica que veio trazer para a vida. Eu precisava ser filha mais velha e com a força das características do filho mais velho, eu consigo hoje exercer a minha missão, eu consigo hoje fazer o que eu faço, né? É importante para o que eu faço eu ser estudiosa, eu ser comprometida. Claro que são características que qualquer ser humano pode desenvolver, mas eu tenho isso adiantado por ser filha mais velha e por ter essas características, né? Então, é importante que a gente entenda que o mundo é essa complexidade. Eu também quero fazer uma ressalva importante. Aline, então, basta olhar para a ordem de nascimento que eu vou compreender todo mundo? Não. A resposta é não. Existem vários estudos, várias formas de você se aprofundar na complexidade que é a vida humana. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais vivendo uma vida material. Então, seria muito raso e muito superficial falar para você que basta entender a ordem de nascimento que você vai compreender todos os segredos do universo. Claro que não. Mas a gente precisa começar de algum lugar, né? E entender a ordem de nascimento vai te ajudar. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas olham para a disciplina positiva, entendem o conceito, se identificam com o conceito, mas chega na hora de aplicar e elas se sentem inseguras, porque olha para o seu filho e fala, eu não estou entendendo meu filho. Eu não entendo por que ele age assim, eu não sei por que ele faz aquilo. E se sentem perdidas, como se não houvesse essa conexão. Ela não consegue olhar para determinado comportamento e definir se é uma característica individual da criança, se é uma característica natural do desenvolvimento, se é uma característica que ela pode influenciar, lapidar, impulsionar, ou se é algo que já veio. Porque nós somos compostos por diversas características.
aquelas que herdamos dos nossos pais, que são necessárias para que a gente viva essa vida aqui. A gente tem características que são lapidadas e modificadas pela educação que a gente recebe, pelas experiências de vida que a gente tem, pelo ambiente no qual a gente é inserido, pela alimentação que a gente tem, pelos estímulos sensoriais que recebemos na infância. Tudo isso vai moldando e lapidando o ser humano, além daquelas características essenciais e além daquelas características que também são herdadas geneticamente. Então, olhar para a ordem de nascimento e definir o ser humano só por isso não seria possível, mas a gente precisa começar de algum lugar, como eu falei. Então, a gente olhar para isso já traz uma clareza, você já olha para a criança e fala, entendi. Agora eu entendo por que a Amanda é um pouquinho diferente do Gabriel. Agora eu vejo que os segundos filhos, eles são mais avessos à regra, eles são mais espontâneos, eles são mais alegres, são mais felizes. E daí eu consigo olhar para Amanda e eu consigo entender ela. E é uma mudança que eu quero deixar bem clara que ela é íntima. É uma mudança de olhar. A partir do momento que eu entendo esse conceito e consigo observar nos meus filhos esses conceitos se expressando, eu consigo também tomar decisões mais conscientes. Então, quando eu for falar com a Amanda sobre comer com a mão, eu vou ter mais empatia, porque eu entendo que ela é avessa às regras. Eu entendo que ela não se importa e que é impossível uma pessoa chegar com 20 anos sem saber comer com um talher, né? Então eu vou ter um pouco mais de consideração a me relacionar com a Amanda. Eu vou olhar para ela e vou falar de outro jeito, de um jeito diferente. E isso para mim foi o que mais mudou quando eu aprendi sobre a ordem de nascimento. Para mim foi tão forte que eu resolvi pegar esse conhecimento aliado à minha observação como mãe, que eu tenho 2 filhos, e claro que eu trouxe para dentro desse conhecimento tudo que eu me relaciono com vocês, com as minhas alunas, com as minhas leitoras, com todas as histórias que a gente compartilha em todas as aulas, para poder encaixar isso no curso. Eu precisava falar, gente, eu preciso mostrar isso pro mundo, porque isso é muito legal. É um conhecimento tão simples, assim, tão fácil de ser entendido e de ser observado, que eu preciso levar isso para as minhas alunas. Então, eu gravei um curso onde eu explico cada o filho único com detalhe, uma aula só para o primeiro filho, outra aula só para o segundo filho, outra aula só para o terceiro filho, como lidar com cada um deles. Seria pouco difícil, ela já está em 45 minutos a aula, mas seria muito difícil eu conseguir dar todos os detalhes aqui, né? Então, eu gravei isso para dar para as minhas alunas, para quem já estuda comigo, para poder se aprimorar mais, entender mais. Por quê? Se me ajudou a ser mais assertiva com a disciplina positiva, a entender qual ferramenta eu uso com cada um, para ajustar meu tom de voz, minha postura. Eu, às vezes, falo com a Amanda numa firmeza que ela preste atenção. Se eu usasse a mesma firmeza com o Gabriel, ele chorava. Eles são diferentes. Então, foi isso que eu fui pescando, sabe? Aonde está esse curso? Esse curso, gente, ele é um curso que eu nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar. Esqueci de perguntar pra minha equipe se eu podia dar spoiler. Eu ia perguntar antes, mas cheguei aqui um pouco atrasado e não perguntei. Eu vi que a Carol tá aí. Carol, vou dar spoiler. Esse curso, ele vai ser oferecido de uma forma bem especial para quem se tornar minha aluna no fim dessa jornada, tá? A gente vai trazer ele de uma forma... num contexto bem especial para quem quiser se aprofundar nesse estudo, quando a gente abrir lá a possibilidade do nosso desafio 30 dias de disciplina positiva, nosso treinamento 100% prático, ele vai estar lá como uma possibilidade para você estudar mais sobre a ordem de nascimento. Dei spoiler, não sabia se eu podia dar spoiler sobre isso. O terceiro filho, gente, ele é a criança mais disruptiva. Ela é bem diferentona da família, assim. Ela é aquela criança que vai ser... Não consigo parar de mexer nesse cabelo, desculpa. Ela vai ser aquela criança que vai ser mais artística, vai contra todas as regras da família. Todo mundo lá é médico, ela vai ser bailarina e vai morar na Europa, sabe? Aquela criança que vai ser bem diferente, que vai fazer todo aquele núcleo familiar olhar para as suas próprias questões, para os seus pensamentos enraizados, para os seus paradigmas, porque aquele terceiro filho
vai botar tudo em xeque. Tudo que a família achava que estava certo, que era herança, que tinha que ir sendo passada de uma geração para outra. Vem o terceiro filho e faz tudo diferente. Tudo diferente. Então, o segundo filho, ele tem essa característica bem diferente. Perguntaram do quarto filho. É muito legal porque vocês estão se vendo nisso, né? O Ryan falou assim, essa sou eu. Aí alguém falou, minha irmã é assim. Né? Então você consegue identificar o legal desse estudo da ordem de nascimento, é porque a gente quer estudar para ser melhor para os nossos filhos, mas a gente acaba aprendendo sobre nós. Então eu me julgava muito por ser muito séria, muito certinha, né? Ai meu Deus, eu sou muito medrosa nas coisas. E aí quando eu li, falei, é isso. A descrição do primeiro filho sou eu, perfeita. Aí você fala, tá bom, tá tudo bem, eu me aceito mais, eu me amo mais, ai que bom, você não nasceu com um problema, é normal, tá tudo bem, né? Então eu me acolhi mais. E melhor, eu olho para as pessoas e vejo por essa ordem de nascimento e entendo mais. Então, qual foi meu ganho potencial com esse aprendizado? Empatia. Gente, eu passei a ter muito mais empatia por mim mesma, para começar, pelos meus filhos e com as pessoas com quem eu me relaciono. Muito interessante isso, né? Perguntaram do quarto filho. O quarto filho, ele volta para as características do primeiro, tá? Então, tem o filho único, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho volta pro primeiro filho. Aí o quinto filho pro segundo, o sexto pro terceiro, tá? Você vai voltando. Não, aí conforme, por exemplo, aqui hoje a gente não tem mais 5, 6, 7, 8 filhos, mas quanto nem sei falar isso, quanto maior você é na escala de nascimento, por exemplo, sexto filho, menos essas características vão importar. Vai diminuindo a intensidade, tá? Porque já é tanta criança, já fica ali tudo tão embolado e misturado que essa força do ambiente vai perdendo esse molde no ser humano, vai ficando mais enfraquecido. Também faz diferença, como eu falei da minha irmã, que a terceira filha da minha mãe, faz diferença quando existe um lapso muito grande de tempo entre os irmãos. Então, por exemplo, você tem um filho e aí ele já tem 10 anos e você tem um segundo. Você vai ter 2 filhos únicos, tá? 2 crianças com características de filhos únicos. Porque eu sou a 7, você é a 7ª filha. Acho que você ganhou em relação ao número de irmãos. Eu tenho 4 irmãos, você tem 6, arrasou. Então, quando existe essa diferença muito grande de anos entre um irmão e outro, por exemplo, como esse exemplo que eu dei, a criança que nasce, são 2 crianças com 10 anos de diferença, vão ser 2 crianças muito provavelmente com características de filhos únicos, tá? Porque quando um bebezinho nasceu, o irmão mais velho já era muito mais velho mesmo, estava na adolescência. Então você não vai ter toda aquela questão de disputa, de aprendizado que você tem de crianças mais próximas. A Valéria falou que é a 4ª filha, aí você tem características da filha mais velha, muito provavelmente. E com a diferença de 6 anos, a mesma coisa, 6 anos é muita diferença, são fases muito distintas. Então você perde um pouquinho essa força da influência do mais velho no menorzinho, tá? Teve uma pergunta aqui, eu sou a 9ª, tô chocada, Bianca. Nona! Então você já, nem vai dar pra você se autoanalisar, provavelmente, porque quanto mais longe do primeiro filho, mais fraquinha é a influência da ordem de nascimento. Não sei se você conseguiu se identificar com as características que eu mencionei, seria até legal saber, porque dizem que vai ficando cada vez mais fraco. Quanto tempo para ter a influência? Eu diria que uns 3, 4, talvez 5 anos você possa perceber. Diferença de 5 anos talvez seja grande, né? Uma criança, eu imagino assim, o Gabriel com 5 anos tendo um irmão de 10, talvez dê pra influenciar, depende muito do temperamento deles, da interação entre eles, mas tendo em vista a distância, é possível que o segundo, que tem 5 anos de distância, preserve características de filho mais velho ou filho único. Aí você vai ter que observar, tá? É interessante você observar quais são as características mais marcantes nesse seu segundo filho. Com certeza esse de 10 anos, o mais velho, 5 anos mais velho,
ele deve ter características de filho único, provavelmente. Porque ele passou, não pensar assim, ó. Essas características, elas são formadas, constituídas e enraizadas no ser humano nos 7 primeiros anos de vida, no primeiro setênio, que é o que a gente sempre estuda aqui. Então, essa criança que tinha 5 anos quando o irmãozinho nasceu, ela passou a maior parte do seu primeiro setênio como filho único. Toda a sua criação foi como filho único, toda a sua educação foi como filho único, todas as suas experiências em praticamente todo o primeiro setênio foram de filho único. Então, quando nasce o irmãozinho, ele já está quase saindo do primeiro setênio. Então, é bem possível que ele, de fato, vá conservar essas características de filho único. Daí tem que olhar, tá? Tem que observar cada dinâmica familiar. Às vezes, as pessoas falam assim, eu não estou identificando, assim, 100% as características que você está falando. Então, a gente tem que lembrar que, além da ordem de nascimento, a gente tem os tipos constitucionais, a gente tem os temperamentos, né? Até se você tiver com dificuldade de se identificar, a gente tem experiências e vivências e educações do ambiente que também influenciam essas características. Então, um exemplo. Quando eu digo que o filho mais velho, ele é mais sério, ele é mais preocupado com o que os pais pensam sobre ele, são mais certinhos, tem uma tendência a perder a infância mais rápido, justamente por essa seriedade. Às vezes, se você tem uma educação extremamente autoritária, pouco empática, muito agressiva, essa criança que tem essas características naturais pode vir a se tornar uma criança extremamente agressiva, reativa, quieta, deprimida, sei lá, depende muito da personalidade dela também. Então você pode acabar confundindo, não tô vendo as características, mas é porque o ambiente também vai moldando e também vai lapidando isso. Então pode ser que, claro, as influências do meio externo compliquem você a olhar suas características, tá? Mas, em geral, pelo menos, até pelo que eu vi nos comentários aqui de vocês, enquanto eu tô falando, eu tô conseguindo ler quase tudo. E com as minhas alunas também, até as que já fizeram esse curso, eu notei que a grande maioria consegue identificar claramente essas características, tanto em si próprias, quanto nos seus filhos. Então, o que é legal é que a gente vê como a gente se relaciona assim com o mundo, né? Eu tenho uma grande amiga que mora aqui perto, que eu já mostrei ela aqui várias vezes, ela é uma amiga do Rio, agora ela mora perto de mim, aqui minha vizinha. E aí quando eu tava falando com isso sobre ela não tem filho e ela quis fazer o curso. Aí ela fez o meu curso da ordem de nascimento e falou, amiga, entendi muita coisa. Aí eu fui lembrar que ela era a terceira filha, eu falei, nossa, não sei como eu me dou bem com você, porque eu sou a primeira e você é a terceira. Tipo assim, nós temos características completamente diferentes. Aí ela me lembrou. Não, eu tenho características de filha mais velha, porque os meus 2 irmãos são muito mais velhos que eu. Muito, eu fui muito temporã. Aí tá explicado, eu falei, tá explicado por que a gente se dá bem, né? Porque você tem características de filha mais velha, então é normal. Eu não sei também como que eu e Du, a gente se entendeu na vida, porque meu marido, ele é o 2º filho. Ele com o irmão dele, meu Deus, ele tem todas as características da Amanda, implica, palhaço... Mas comigo ele é mais sério, na vida ele é mais sério, engraçado, né? Então assim, a gente se encontrou e não é essa coisa preto no branco, né? Nos estudos da ordem de nascimento até fala-se que o filho mais velho costuma casar com o filho mais velho, o segundo filho com o segundo filho, porque tem uma identificação. Então naturalmente a gente se aproxima e a gente se dá melhor com as pessoas que são mais parecidas com a gente, né? Então eu quero deixar vocês aqui que já vamos começar a nossa contagem regressiva com uma reflexão, tá? Qual é a sua ordem de nascimento? Então você vai pensar, bom, eu sou a filha mais velha. Quais são as características que mais te chamaram a atenção? Tipo, pra mim, por exemplo, sou filha mais velha, por isso que eu sou tão certinha e por isso que eu sempre fui mais madura do que a minha idade. Essa foi a ficha que mais caiu quando eu estudei ordem de nascimento. Olha a minha irmã aqui, a Bia. Bia, você e o Druval somos caçulas, que legal. Não sabia disso, que o Druval era caçula também. É verdade, óbvio que eu sei. Ele tem 1 milhão de irmãos e ele é mais novo. Olha só, tá vendo? É muito legal. Então, eu quero que você pense, qual é a sua ordem de nascimento? Qual é a característica mais forte que você achou? Os segundos filhos, uma característica é que eles são meio avessos à regra, tá? São bem livres, bem alegres, bem espontâneos. E
eu quero que você olhe pro seu filho, se você tiver mais de um, qual a característica que cada um tem ou que o seu filho tem em relação à ordem de nascimento. Como eu falei, por exemplo, o Gabriel é igualzinho a mim. Ele é mais sério, ele é preocupado com o que a gente pensa sobre ele. Fala uma vez, ele faz, no geral. Claro que como uma criança ele tem os momentos dele, mas no geral ele faz. E a Amanda, como segunda filha, tem essas características. Estou deixando um post aqui pra vocês no feed pra vocês anotarem. Vai ser muito legal vocês anotarem e poderem ver os comentários que tiverem embaixo da nossa hashtag Sou Imparável. Se você é imparável, anota lá, faz essa reflexão, vai mudar a forma como você se enxerga e enxerga os seus filhos. Anota aqui no feed para você poder ver também o comentário das outras, da nossa comunidade lá em peso. E você vai aprender muito com o comentário uma da outra, como eu já estou aprendendo aqui com vocês, né? Então vai lá, bora juntas, que eu vou ligar... Ai meu Deus, meu computador até desligou. Pra eu botar aqui a nossa música pra gente dar tchau. Hoje eu ainda dou aula, Brasil. Dou a minha última aula da mentoria. Criança que você foi um dia. Amanhã, nosso happy hour em Brasil. Separa aí seu vinho, sua bebidinha, seu chá, o que você gostar, porque amanhã, sexta-feira, a gente tá juntas. Criança que fui um dia, hoje veio me visitar. A foto! Vocês são maravilhosas. Pera aí. Sempre deixo pro final. Deixa eu arrumar meu cabelo. Não me tira uma foto com essa juba assim, inchada. Vai. Criança que fui um dia, hoje veio me visitar. Vocês são lindas, eu esqueço a foto. Toda vez eu esqueço. Hashtag Sou Imparável. Vambora. Até amanhã na nossa quinta aula de aquecimento às 8 aqui pro nosso happy hour. Aprendeu a sorrir. Beijo, boa noite. O tema de amanhã é paciência. Você vai ver por que e como você pode melhorar a sua paciência, seu autodomínio. Boa noite, até amanhã, people. 8 horas aqui para falar de paciência. Hashtag Sou Imparável. Passa no post que eu acabei de deixar no feed e anota lá seus insights sobre a ordem de nascimento. Beijo! Semana que vem também vai ser aula de 1 hora.